Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Em João capítulo 1 verso 51, Jesus fala: Eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nessa passagem fala que o Espírito de Deus descendo cumpriu o sinal predito para João que Jesus era o Messias. João 1, verso 33. Compare com Isaías 11, verso 2, 42, verso 1, 59, verso 21, 61, verso 1. Tal como o Espírito vinha sobre os profetas do Velho Testamento, para orientação especial no começo dos seus ministérios, agora ele vinha sobre Jesus sem medida. Prestem atenção. No Velho Testamento os ministérios, a manifestação do Espírito tinha uma certa medida, mas com Jesus a manifestação do Espírito passou a ser sem medida. É claro que isso se relaciona à humanidade de Jesus. Pomba, um antigo símbolo de pureza, inocência e mansidão. Veja Mateus 10 verso 16. A voz dos céus ocorreu em 3 lugares-chave do ministério de Cristo: no seu batismo, na sua transfiguração, João 17 verso 5, e exatamente antes da cruz João 12 verso 28. O apóstolo Paulo em Hebreus 12 verso 1, compara a nuvem com os heróis da fé, que é mencionado em Hebreus capítulo 11. Confira. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, prestem atenção, aqui Paulo compara a nuvem com os heróis da fé que morreram dando o testemunho de fé. Em algumas versões fala grande multidão. Vamos seguir a leitura. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Verso 2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nessa passagem nos versos 1 e 2, a exortação toma a ser renovada com vigor por causa dos exemplos apresentados no capítulo anterior. Portanto, inclui todos os heróis do capítulo 11 que, junto conosco, serão aperfeiçoados. Eles são as testemunhas, que, como os espectadores de uma grande arena, observam o nosso progresso na carreira da vida da fé. Corramos com perseverança, une as exortações à corrida e à perseverança, à luz do exemplo daqueles que já correram esta corrida fielmente. De todo peso, o supérfluo e desnecessário que poderia atrapalhar deve ser deixado de lado. Cada indivíduo deve decidir o que é supérfluo, mas o que é pecado declarado não dá lugar à escolha individual. Deve ser deixado de lado imediatamente após reconhecido, quando sai do seu esconderijo para agarrar os incautos. Este tipo de pecado impediria a nossa carreira, ou nos faria correr mais devagar. Portanto, fora com ele, olhando firmemente para Jesus, uma referência ao exemplo supremo ou extremo à nossa disposição. O que ele fez? Suportou. Nisto ele é o líder ou autor, e aperfeiçoador ou consumador da fé. Nas passagens seguintes, amplia-se este conceito. Nela se apresenta o exemplo da firmeza paciente a qual cada crente é convocado a do próprio Cristo. Hebreus 12 verso 1. A recompensa da paciência de Cristo é a posição de autoridade, e sua ocupação ali. Nesta posição sua alegria é completa, e assim também a nossa alegria será completa, quando estivermos em sua presença diante de Deus. À direita de Deus, Cristo realiza todas as funções de governo, de sumo sacerdote e advogado, embora alcançasse esse lugar mediante sofrimento e paciência, isto é, o caminho da cruz versos 3 ao 4. Considerai aquele que suportou. Uma ampliação do versículo 2. Oposição é um argumento contrário. Cristo foi literalmente uma contradição para os seus inimigos, que expressaram-se em ódio declarado e hostilidade. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas, a melhor tradução do texto. A primeira classe sugere um súbito colapso na paciência, e a segunda um relaxamento mais gradual da vigilância. Ainda não tendes resistido até ao sangue. Eles ainda não tinham experimentado toda a extensão da luta. Ainda não houvera martírio. Nenhuma medida extrema, tal como indiscriminada tomada de vida, fora usada contra eles. Finalmente, deviam se lembrar que o pecado é o antagonista. Deviam continuar lutando contra o pecado, particularmente o pecado da incredulidade, que destrói a fé.
Agora vou provar dentro da Bíblia que Jesus já voltou. Ele já voltou para levar os discípulos que foram martirizados por volta dos anos 70, quando o Templo de Jerusalém foi destruído. Porque em João 14, verso 3, ele disse para os discípulos que iria preparar um lugar para eles, e voltaria para buscar eles. Confira, João 14, verso 3. Depois de ir e preparar um lugar para vocês, eu voltarei, então levarei vocês comigo, para que possam estar onde eu estiver. Se Jesus já voltou, por que esses líderes religiosos ficam falando que Jesus vai voltar? O povo acredita porque não pegam a Bíblia para ler. Se ainda não acreditam, vamos ver o que Jesus fala na passagem de Lucas 21, versos 25 ao 32. Confira. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E, na terra, todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes, e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida Jesus fez esta comparação: vejam o exemplo da figueira, ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Prestem atenção. Ele disse que essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Já passou mais de 2000 anos. Será que tem alguém vivo daquela geração?